Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco. Ao som do belo hino 141 da harpa cristã, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Vou pedindo licença para chegar até o recesso do seu lar, através do meu canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, rogo as vossas contribuições financeiras, rogo as vossas contribuições espirituais, rogo que você interceda em favor da minha pessoa. E já vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, meus irmãos. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Foco. Falar hoje sobre a submissão, meus irmãos. A submissão do cristão. Pastor Levi, por que falar sobre a submissão? Ah, meus irmãos, por que falar sobre a submissão? Falar sobre a submissão porque o que nós mais encontramos na última hora da igreja sobre a face da terra é cristãos e crentes insubmissos à vontade e à palavra de Deus. O que nós mais encontramos na última hora da igreja é cristãos que se opõem ao caráter espiritual de Jesus. Qual é o caráter espiritual de Jesus, pastor Levi? O caráter espiritual de Jesus é submisso até a morte. Obediente, submisso até a morte, submetido à vontade do Pai, à vontade de Deus, submisso ao ministério que lhe foi otorgado, submisso à sã doutrina, submisso à verdade da palavra até a morte, e morte de cruz, não era qualquer morte. Maldito seja aquele que seja pendurado em um madeiro. Ele se fez maldição para que eu e você se fizéssemos bendição ou bênçãos de Deus. Então entenda uma coisa, o que nós mais encontramos na última hora da igreja é insubmissão. O que nós mais encontramos, por que falar sobre a submissão do cristão, pastor Levi? Porque o que nós mais encontramos na última hora da igreja é desobediência. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai, obediente a Deus até a morte, obedecendo a Cristo, obedecendo a Deus, sendo crucificado o nosso Cristo na cruz do Calvário. Por que nós vamos falar sobre a submissão do cristão? Porque o que nós mais encontramos é cristãos desobedientes, insubmissos e rebeldes. Porque Cristo não foi rebelde à vontade de Deus. Porque Cristo não foi rebelde à vontade do Pai. Antes ele se submeteu a tudo, obedeceu e em nada se rebelou à santa e suprema vontade de Deus. Então há uma necessidade muito grande de nós também seguirmos as pisadas de Cristo. Se ele foi obediente, submisso e obedeceu em tudo e foi verdadeiro na sua proposta que Deus lhe havia traçado, nós também que somos cristãos e seguidores de Cristo, discípulos seus pupilos, devemos também, seus matetes, devemos obedecer em tudo a o que Cristo nos orienta a seguirmos. Para que possamos dar um bom testemunho da verdade, devemos seguir os conselhos bíblicos. Para que possamos dar um bom testemunho da verdade, precisamos seguir os conselhos bíblicos que nos ensinaram a ser submissos no Senhor. O Senhor nos ensinou a ser submissos no Senhor. Os líderes que nos antecederam, homens verdadeiros, nos ensinaram que nós devíamos ser submissos no Senhor, submissos à palavra de Deus, submissos à vontade suprema de Deus, submisso na verdade da palavra de Deus. Então nós não devemos de forma alguma nos rebeliarmos, desobedecermos ou nos tornarmos insubmissos à vontade suprema do nosso Deus. Submissão aos pastores que cuidam do rebanho do Senhor. Hebreus 13, do 7. Você lê na sua casa Hebreus 13, 7 e 17. Devemos ser submissos aos verdadeiros pastores, aos pastores que verdadeiramente têm cajado, têm vara, têm testemunho, têm palavra, têm caráter e têm reputação. Devemos sim ser submissos aos pastores que cuidam e velam pela nossa alma. Vou deixar os versículos, hoje estou um pouco corrido, vou deixar os versículos para vocês lerem em casa. Olha, meus irmãos, vocês têm que ler em casa, porque senão vai ficar bastante complicado. Se vocês não lerem, eu não estou lendo aqui, vocês não vão ter a ideia completa daquilo que eu estou passando para vocês. Devemos ser submissos aos ministérios, 1 Coríntios 16, 15 até o 16. Devemos ser submissos àquilo que está sendo colocado para nós através do ministério. Se o ministério é santo, se o ministério
prega a verdade, se o ministério submete a palavra de Deus, se o ministério não é um ministério corrupto, não é um ministério ultrajado, entenda primeiramente, você deve ser submisso àquilo que está sendo passado. Devemos ser submissos uns aos outros, porque devemos submissão uns aos outros. Devemos ser submissos às autoridades constituídas, devemos ser submissos ao esposo, à esposa, filhos submissos ao pai, pais submissos às autoridades e assim por diante. Nós devemos caminhar em um clima de submissão, sendo submisso, porque tudo que há submissão, tudo que há intrinsecamente falando, uma submissão uns aos outros, Deus se agrada disso. Deus não se agrada de rebeliões, de confusão, de rebeldia, de coisas que não têm verdadeiramente sentido naquilo que é algo de paz, porque Deus ele é contrário a tudo aquilo que luta ou destrói a paz e o bom seguimento, o bom andamento das coisas, tá certo, meus irmãos? Submissão da esposa para com o seu marido, Efésios 5, 22, 24. A esposa deve ser submissa ao seu marido para que exista uma família abençoada, para que exista uma vida conjugal de sucesso. Vocês estão entendendo? Em Colossenses também nós encontramos no capítulo 3, 18, 23, 24 e 25 a submissão entre pessoas e entre o casal. Por que hoje nós encontramos uma destruição a nível de sociedade? Por que nós encontramos uma destruição a nível conjugal? Por que nós encontramos uma destruição a nível de ministério, a nível de igreja, a nível de sociedade, a nível de plenário, de política? Porque ninguém submete às leis, não submete às normas, não submete às diretrizes, não submete a nada. E quando há pessoas insubmissas, as consequências são irreparáveis. É destruição no governo, no poder, no poder aquisitivo, é destruição na economia, é destruição nas leis, no caráter pessoal, é destruição na família, é destruição na igreja, é destruição em tudo. Porque é uma submissão que predomina nessa última hora. Não há mais submissão. E quando há submissão, Deus está habitando nisso. Quem gosta de submissão, insubordinados, pessoas que não se subordinam a ninguém, que não submete a ninguém, que não obedece a ninguém, é o diabo. O diabo é o pai de toda a insubmissão. O diabo é o pai da confusão, da discórdia, da rebeldia, da desobediência. O diabo é o pai da confusão. O diabo é o pai de tudo que não presta. Agora, se nós somos de Cristo, se nós fizemos parte do corpo de Cristo, nós temos que nos submeter à vontade suprema do Cristo. Porque se nós não nos submetermos à vontade de Cristo, o que adianta nós estarmos falando de evangelho? Se o evangelho é, em primeiro lugar, submissão. Vamos além, submissão dos filhos aos pais. Efésios capítulo 6, do 1 ao 4 e 1 Timóteo 3 e 4. Leia com atenção em casa. Que fala dos filhos obedecer e submeter aos pais. Então, por que nós temos uma sociedade caída? Porque os filhos hoje não obedecem a pais. É normal um menino de 4, 5 anos gritar e falar e dar as regras para os pais. Os pais não colocam seus filhos em submissão. Vocês entendem? E se a geração dos filhos de hoje não for submetida aos pais, a geração dos filhos desses filhos de hoje serão o quê? Insubmissos, que vão estar varrendo as ruas cheias de pessoas insubmissas, pessoas que não submetem a nada, não submetem ao respeito, à vontade, não submetem ao caráter, não submetem a nada, não traz consigo a submissão e automaticamente uma sociedade caída, porque a pessoa se cria em casa, submetida aos pais, mas ele vai para a rua e juntos, coletivamente, fazem parte de uma sociedade. E essa sociedade vai ser uma sociedade caída, vai ser uma sociedade sem moral. Por quê? Porque os filhos não submetem a vontade alguma, não submetem a ensinamento algum, não submetem a nada. Então é normal de você ver hoje o mundo caminhando para uma destruição total e cabal, porque não há submissão de ninguém a ninguém. Ninguém submete a outrem. Vocês entendem? Então, por que nós temos esse sistema caído? Você vai numa praça, você vê a pessoa jogando casca de banana no chão, pacote de salgadinho, você vê a pessoa jogando garrafa plástica no chão, as lixeiras estão próximas à pessoa, a pessoa está jogando no chão porque é mal educado, é mau caráter, ele é insubmisso, ele não submete as leis do município, ele não submete às leis da família, nada. E se você disser que ele é um mal educado, que ele não foi educado, que ele não recebeu ensinamento, fica bravo com você, quer te lançar um monte de maldição e de palavra, porque nós vivemos um mundo assim. Não é só na sociedade caída secular, a sociedade no meio da igreja nós encontramos submissos. Você prega
o ensinamento, você faz uma narrativa doutrinária, você fala de algo bom, eles estão sempre se levantando contra, eles querem apoiar o que é errado. E aí nem o que é errado eles apoiam, eles querem usar aquilo só como válvula de escape para lhes combater naquilo que você está falando e passando. Mas na realidade, meus irmãos, nem aquilo que ele está defendendo, ele defende aquilo, ou ele vive aquilo, você entende? Então vivemos uma insubmissão total, generalizada, tomando conta do mundo. Então, isso entrou dentro da igreja. Nós tínhamos crentes submissos há um tempo atrás, crentes obedientes, crentes cheios do Espírito. Não estou falando obedecer regras estabelecidas por homens ou ser conivente com adultério, com roubo, com essas coisas, mas estou dizendo ser obedientes uns aos outros. Isso é uma somatória de um mundo melhor. Você entende? Submeter as vontades, as regras, as leis, isso é a somatória de um mundo melhor para nós vivermos. Mas as pessoas se levantaram, são contumazes, são teimosos, são rebeldes, são desenfreados, são insubmissos, não obedecem ninguém. E aí querem que ter casamento de sucesso, vida de sucesso, profissionalismo de sucesso, conhecimento de sucesso. Não tem. Sem submissão, eu só estou pregando isso aqui hoje, tudo que Deus me deu, essa sabedoria, porque eu sempre me submeti aonde eu passei, sempre me submeti a líderes. Agora você pode dizer, mas o irmão não ficou numa igreja, não tem nada a ver de passar por ter ministério, não ficar no ministério com submissão. Submissão, sempre me submeti. Agora é claro que você tem momentos que você é perseguido pelo caráter que você preserva. Então, meus irmãos, o cristão tem que ser verdadeiro, submisso às leis de Deus, submisso aos homens, submisso ao que é estabelecido. A pessoa da sociedade secular tem que ser submissa às autoridades, não pode sair por aí colocando a sua garrafa PET no chão como se o outro tivesse dever de juntar, ou porque a prefeitura tem um órgão público e os garis vão ali limpos. Não, cada um tem que fazer a sua parte, seja na sociedade secular ou dentro da igreja. Então, devemos ser submissos uns aos outros. Não vai desqualificar ninguém, não vai te trazer como um derrotado. Você não vai deixar de ser o bonzão só porque você não jogou a sua garrafa no chão. Se jogar lá na lixeira, você vai continuar sendo o bambambam que você acha que é. Porque tem gente que é tão besta, tão idiota, que ele acha que ele é o cara porque ele comete coisas erradas, absurdas, que os outros não cometem. E que se você for submisso, ordeiro, cheio de respeito, você é um babaca ou alguém ultrapassado. Então, essas ideias precisam cair por terra, vocês entendem? Então, submissão do servo ao seu senhor ou patrão, empregados submeter aos seus patrões. Hoje em dia ninguém submete mais a ninguém, né? O patrão, o empregado quer mandar no patrão, o patrão pisa em cima do empregado. É uma confusão e submissão generalizada. Então precisa haver uma sintonia de submissão. Só os submissos vão herdar as coisas grandes que Deus tem guardado. De forma alguma alguém submisso vai ter sucesso nessa área. Pode ter certeza do que eu estou dizendo para vocês. O céu é o lugar dos submissos, daqueles que submetem à vontade suprema de Deus. O céu não é o lugar dos rebeldes. O céu, o evangelho não é o lugar dos rebeldes, dos insubmissos, dos desobedientes, dos briguentos, desses que têm o ensinamento contumaz, que são teimosos, de forma alguma. Então ali, a submissão do servo ao seu senhor, ao patrão. Efésios 6, 5 até o 9, 1 Pedro 2, 18 e 19, Colossenses 3, do 22 até o 25, para vocês conferirem em casa. Submissão dos senhores ou patrões ao Senhor Jesus, porque se o empregado tem que ser submisso ao patrão, o patrão tem que ser submisso às ordens de Deus, tem que ser submisso à palavra de Deus para fazer as coisas certas, para que nada venha a suceder de uma forma errada ou desumana. Então é uma ordem de submissão. Você lembra quando Deus falou do casamento? Então o homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem. E Deus o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. Então é tudo intrinsecamente ordenado e ajustado para um melhor crescimento e bom andamento do corpo. A mesma coisa é no sentido dos patrões. O empregado é submisso ao patrão, mas o patrão tem que ser submisso às leis divinas para que esse patrão, sendo submisso às leis divinas, possa agir certo com aqueles que estão submetendo às vontades dele. Porque se o empregado é submisso ao patrão, mas o patrão é submisso à vontade de Deus, não tem submissão a ninguém, ele vai ser um escravizador, um tirano que vai fazer tirania com aquelas pessoas que estão aos seus cuidados. Vocês estão entendendo? Então tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. A Bíblia, ela é um campo aberto, a Bíblia é tremenda. Então a submissão dos senhores ou patrões ao Senhor Jesus, Colossenses 4 e 1. E também nós encontramos a submissão às leis do país e seus dirigentes. Como eu acabei de dizer, 1 Pedro 2, 13 até o 15, Romanos 13, 1
13, do 1 até o 8, e Tito 3 e 1. Tem que haver submissão às leis do país ou seus dirigentes. Por exemplo, lá eu acabei de falar, você vê lá as lixeiras na praça. Vou usar esse exemplo. Aí tem uma lei municipal lá, coloque lixo no lixo. É uma lei simples. Aí você vem e coloca a sua garrafa no chão. Aí você vem no trilho onde passam os velhinhos com cadeira de roda, coisa da natureza, você joga a casca, come a banana, joga a casca da banana no chão. Aí você se acha o cara quando alguém reclama. Você diz para ele, pegue junto, se você quer se achar o bonzão aqui da praça, que você quer ser o mudador da história do mundo, porque as pessoas são assim, se você é ordeiro, você quer mudar as coisas na igreja, você quer ver as coisas certas, você quer ver as coisas certas na sociedade, sabe o que eles dizem? Você é o cara, você quer ser o bonzão, você comprou aqui a praça, você criou a lei, o que você fez? Então você pega e junta. Eles são cara de pau, eles mandam você juntar. E na igreja é a mesma coisa. Se você quer colocar respeito no culto, você quer colocar ordem na igreja, você quer fazer um trabalho sério, a pessoa vem dizer que você é dono da igreja, você se aliou ao pastor, o que você quer fazer aí? Qual é que é a sua... Então essas coisas que tem que cair por terra, tem que haver, isso é coisa de insubmisso, de insubordinado, isso é coisa de rebelde, de desobediente. Você jogou ali, passa uma pessoa de idade, resvala em cima daquela casca, bate a cabeça e morre, quem é que é o culpado? É a prefeitura? Aí você vai culpar quem? Então, o culpado é você que agiu errado através de submissão. Então, as nossas atitudes de insubmissão podem matar alguém, pode ferir alguém, pode desgraçar um ambiente, pode desgraçar uma sociedade, uma cidade, pode trazer caos numa praça pública, qualquer lugar. Então, para que o planeta respire bem, é compromisso meu, vou usar o exemplo do planeta e depois eu uso da igreja, é compromisso meu guardar minha garrafa, deixar dentro do carro para chegar em casa, guardar minha lata, é compromisso meu não ser uma pessoa de mau caráter, que acha que os outros têm que fazer para mim, porque eles têm o dever de fazer para mim, porque eu sou melhor. Isso é coisa de pessoa completamente desequilibrada, vocês entendem? Então, e na igreja a mesma coisa, eu não tenho que achar que o que eu penso e o que eu faço está certo e que eu sou o cara ali, que ninguém pode me mudar, porque não, a pessoa tem que se submeter ao bem da causa nobre daquele para salvar aquilo ali que nós estamos vivendo. Você entende? Como é que nós vamos contribuir com a desgraça do Evangelho? De forma alguma. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus, à doutrina de Deus, à palavra de Deus, para que possamos herdar as coisas de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então temos que ser submissos às leis do país, sim, e ser submissos aos dirigentes. Nós não podemos quebrar com as leis, nós não podemos simplesmente sair por aí arrebentando com as leis. Por exemplo, tem algumas leis que é complicada, mas se for estabelecida, tais como... Não estou falando de leis no sentido que fere a palavra de Deus, estou falando de leis que foram colocadas, tais como leis de trânsito. Então temos que obedecer às legislações, aquilo que foi que os legisladores lá legislaram para ser obedecido. Nós temos que colocar em prática aquilo que foi colocado como lei. Vocês entendem, meus irmãos? Para que nós venhamos ser submissos e o reino de Deus venha ganhar e nós podemos somar com a sociedade através do nosso testemunho e ganharmos as pessoas. Estão entendendo? Submissão a Deus. Tiago 4, 7 até 8. Nós temos que nos submeter a Deus. Se nós não nos submetermos a Deus, vamos nos submeter a quem, meus irmãos? Se nós não nos submetermos à vontade de Deus, não nos submetermos à palavra de Deus, à sã doutrina de Deus, que tipo de cristão que nós somos? O que nós estamos fazendo? Nós não nos submetemos a nada, nós criamos as nossas doutrinas, nós formulamos as nossas ideias, nós abrimos a nossa igreja de acordo com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós fizemos. Nós não nos submetemos à palavra, não nos submetemos a Deus, não nos submetemos a Cristo. Para onde que nós estamos indo? O que nós estamos fazendo no que diz respeito ao Evangelho de Cristo? Nós somos reprovados já de antemão, vocês entendem? Nós não seremos recompensados ou galardoados em nada, porque não passamos de insubmissos, de rebeldes, de profanos, de pessoas que não têm compromisso e comprometimento com a palavra de Deus. Vocês entendem? Então, quebrar as regras, foi colocado, estabelecido regras doutrinárias, princípios bíblicos, de roupa, de forma de modus vivendi, de usos e costumes, de princípio doutrinário, e nós vamos quebrando com tudo, nos achando os bambambão, os bonzão, que estabelecemos e criamos as nossas próprias regras, que criamos os nossos próprios estatutos, que seguimos os nossos próprios preceitos e abandonamos todo o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, o preceito de Deus, a palavra de Deus, e nos tornamos insubmissos, nos tornamos desobedientes, nos tornamos rebeldes à vontade do Senhor. Não, de forma alguma. O que nos espera é as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Pode ter certeza que os insubmissos, os rebeldes, os desobedientes, os contendeiros, os
contumazes, os teimosos não vão herdar o reino de Deus, de forma alguma. Temos que se submeter a Deus. Você quer ser de Deus, você quer fazer parte das coisas de Deus, você quer receber as bênçãos de Deus, se submeta a Deus, submeta-se a Deus. O Cristo abandonou o seu trono de glória, se despiu, se despojou-se da sua glória, abandonou o seu trono celestial, habitou entre nós, entrou no ventre de Maria, encarnou como homem, viveu 3 anos de ministérios debaixo da submissão total, foi à cruz, morreu, foi chicoteado, chibatadas e mais chibatadas, chicoteadas e mais chicoteadas, coroa de espinho cravada na fronte, atravessado o lado com a lança, moído os pés, as mãos, rebentado pela cruz na via cruz, foi à cruz, passou aquelas horas de agonia, morreu, crucificou, deu o brado, consumou a obra, submisso à vontade de Deus. O que é você? Quem que você pensa que é para se tornar um insubmisso à vontade de Deus? Estou falando com autoridade com você. Quem você pensa que é? Você é mais que Cristo? Bom, não me fere a memória de saber que hoje em dia tem pregadores que é mais que Cristo, tem pregador que já se apresentou como Cristo, tem o sangue das mãos, tem o furo nas mãos, tem pregadores que dá ordem aos anjos, tem pregador que diz que ele já é um Deus, porque ele é filho de Deus, então ele já é um Deus. Então não me surpreende nada neste mundo, mas os submissos herdarão assim o reino de Deus, com toda certeza. E para nós encerrarmos, as Escrituras nos ensinam que todas as coisas devem ser sujeitas a Cristo. Confira em 1 Coríntios 15, 25 até o 28 e Filipenses 3 e 21. Todas as coisas, inclusive eu e você, devemos estar submissos a Cristo, pois Cristo foi submisso a Deus e foi submisso até a morte e morte de cruz. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Ajude, divulgue, compartilhe, leia os versículos em casa, meus irmãos, porque senão não vai ficar completo. Eu não pude ler aqui que eu estou improvisado, mas acredito que vocês vão conferir para vocês verem que nós estamos ministrando a palavra de Deus para vocês. Fiquem em Cristo, meus irmãos, até o próximo vídeo, querendo Deus.